Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui com uma reunião, uma confraria de arquitetos, na verdade, num grande domingo de manhã, e eu estou recebendo com muita honra meus grandes amigos, ex-estudantes, quem diria, né? Os caras são muito melhores que eu hoje em dia. O arquiteto Pablo Assis, que é o gênio que está por trás de diversos projetos do professor Murdoch, né? Eu sou fake nesse sentido. E o Sebastião Guedes também, né? Agora terminando seu doutorado, outro que já me ultrapassou, mas é o que eu sempre digo. A obrigação do futuro é ser melhor do que o passado. Então, quando a gente tem essa percepção de que você é pura mídia, você é um meio, você não é um fim, e eu acho que essa é a maior realização. E, bom, tô falando pra caramba, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de cada um. Pablo, fala um pouco de você, para se apresentar. Acho que não tem muito o que falar. Eu sou arquiteto e adoro a profissão. E a primeira vez que eu tive contato com a profissão foi com você. E eu sou muito feliz por ser arquiteto e poder sempre imaginar situações melhores para a cidade. Então, eu acho que é isso que o arquiteto faz e a gente tem que lutar todo dia para isso. Eu acho legal. Então, Sebastião, me fala um pouco dessa tese de doutorado e que você consegue, está tentando fazer o caminho do meio, né? Exatamente como eu sempre tentei fazer. Só que quando a gente tenta fazer o caminho do meio, a gente toma pedrada dos dois lados. No mercado, o pessoal acha que a gente é muito teórico e o pessoal na academia acha que a gente é vendido para o mercado sob certo aspecto. Sim. Como é que está funcionando isso? Não é fácil. Não é fácil, porque a gente parece que as outras pessoas julgam a gente como se a gente não tivesse uma identidade. Né? No geral, quem está no meio do caminho parece que não tem uma identidade. Mas eu acredito, muito das nossas conversas, muito do que eu aprendi com você, que tem que ter diálogo de todos os lados. Né? Então, você ficar só de um lado não funciona. Para mim, a comunicação e você entender do que acontece dos dois lados, tentar botar isso na mesa, é a melhor forma da gente conseguir evoluir como ser humano. Que já vou chamar um pouco a ideia para cá, a conversa, para a questão da construção da cidade, do espaço público, etc. e tal. Porque o arquiteto pobre só tem 5 anos para dominar uma série de ciências que vão de história das artes, história da civilização, estrutura, metodologia de gestão de projeto, tecnologia, representação 3D. Isso é uma carga avassaladora. Historicamente, quer dizer, mundialmente a gente entende que o arquiteto, o estudante de arquitetura, é o cara que demanda mais horas, mundialmente, para se formar, mais horas de traseiro sentado no banquinho ali, olhando para aquelas disciplinas. A gente sabe que um custo é muito alto. E, por outro lado, a gente entende que, às vezes, a gente não consegue expressar e colocar tudo o que a gente aprendeu, o que a gente vai aprendendo durante a vida, porque eu acho que existe um certo delay de maturidade, não sei se vocês concordam comigo, um certo delay de maturidade. Você sai da universidade, mas você só começa a virar arquiteto 10, 15 anos depois, né? Você ainda tem aquele período de maturação até você dizer, finalmente eu estou seguro para fazer o que eu quero fazer. Eu vou dar um exemplo aqui e vou puxar o Rio de Janeiro que está na tela aqui. Há muito tempo se fala uma determinada frase que o Jan Gehl, o super urbanista dinamarquês, ele colocou, meio que patenteou a frase, né? E ela diz o seguinte: primeiro nós moldamos as cidades, depois as cidades nos moldam. Por que eu quero colocar isso aqui? Vou dar um exemplo, né? Outro dia falamos de Le Corbusier, né? O arquiteto franco-suíço que moldou a cabeça do modernismo brasileiro, que nasce com a escola carioca, Lúcio Costa, que era professor do Oscar Niemeyer, do Afonso Eduardo Ride, essa turma toda. E a ideia da cidade corbusiana, que era de separar pessoas dos automóveis, mas dando muita ênfase à máquina, que era... o automóvel mudou a cidade no início do século XX. Né? Nós abrimos cidade para aquela maravilha que nos transportava de um lugar para outro, não foi isso? Sim, foi. Paris não tinha sinal, você tem uma ideia, né? Então, e muitos arquitetos até hoje morrem atropelados que vivem andando para o teto. Só que essa ideia do homem-máquina, da cidade completamente articulada, sem troca, e do ser humano podendo viver num jardim, a gente entende que era uma ideia utópica, mas que foi interpretada no Brasil e na Índia,
principalmente no Brasil, que essas ideias corbusianas têm o maior eco. Talvez a maior cidade corbusiana no mundo seja Brasília, e aqui no Rio de Janeiro a gente está falando de Barra da Tijuca, né? Que eu acho que vem de, né, Lúcio Costa tenta interpretar essa ideia, recriando a ideia das torres no parque, né? A ideia é que as pessoas pudessem ter a liberdade de viver, mas o fato é que essas torres no parque, quando entram na realidade, a gente acaba tendo uma supervia de automóveis, realmente, que não é conectado ao pedestre, mas o pedestre também nem chega perto. E vou dizer uma coisa, o pedestre também ele não usufrui do parque, porque o parque ele está dentro de grades. Então, a ideia de 1920, adicionada ao que eu vou chamar de insegurança do século XX final e do século XXI, acaba moldando um cidadão que viveu quase que dentro de uma prisão, mesmo ele sendo um sujeito de classe abastada. Eu queria que vocês comentassem isso um pouco, dessa bolha, dessas diversas bolhas que nós acabamos fabricando aqui na cidade. É complicado. Pergunta difícil, né? Difícil. Me desculpa. E eu acredito que eu tenho uma visão meio dissonante depois que dos profissionais de arquitetura no Brasil. Porque eu acho que quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A cidade ela foi criada, ela foi alterada de uma forma imposta por arquitetos, ou foi a situação da época que fez com que os arquitetos achassem essa solução? Eu acho que a cidade e o arquiteto têm que trabalhar juntos. O arquiteto tem que entender a cidade como um corpo vivo, que ele precisa verificar as potencialidades e trabalhar em cima delas. E não criar certas imposições que são, muitas vezes, autoritárias em relação a regras. Então, por exemplo, se nós pegarmos qualquer cidade do interior da Itália, ela tem a característica dela. Não adianta você colocar um prédio moderno numa cidade interior da Itália que as pessoas não vão gostar. Agora, aquela mesma pessoa daquela mesma cidade, ela pode achar aquele prédio bonito num lugar, em centro urbano, e ele fala assim, poxa, prédio legal. Mas eu nunca moraria lá. Mas eu achei legal, gosto de estar aqui, então eu não moraria. A gente tem que entender a cidade como um organismo vivo e que nós, de vez em quando, nós damos uns ajustes nele. Uma árvore que a gente poda de vez em quando. Cada cidade é uma árvore, na minha opinião. Que tem uma espécie diferente, que tem um jeito diferente, que cada uma cresce diferente, mesmo que ela tenha as mesmas espécies. Né? Mas eu acho que a visão do arquiteto é trabalhar em conjunto com a cidade, em conjunto com o cliente. Então, se nós pensarmos dessa forma, a gente consegue achar uma solução que aquelas pessoas que vão utilizar o lugar, vão se sentir bem, e que o arquiteto vai ter um bom trabalho resolvido. Eu não acho que é coerente impor certas coisas sem entender a realidade do local e trabalhar com aquela potencialidade. Perfeito. Eu vou comparar até de uma forma diferente. Ele usou a questão da árvore, né, da poda, mas eu vou comparar com um doente numa CTI. Você tem que ter um monitoramento 24 horas. Porque qualquer falha causa um dano grave aos que vivem ali. Então, monitoramento 24 horas e não agir depois que o problema acontece. A gente tem que agir antes. É difícil e é uma coisa constante. A gente faz um projeto urbano que demora de projeto 6 meses, 5 anos para ser construído. Quando ele já construído, já está defasado. Isso aí. Ele já precisa de novos. Então, assim, tem que ser monitorado, tem que ser adequado, isso tem que ser pensado no projeto. Possibilidades para você fazer ações pontuais no projeto pronto para poder curar as feridas que vão aparecer. Então, isso, é um monitoramento 24 horas da cidade, não importa se é uma cidade com 100 tipos de problemas ou com 2 tipos de problemas, isso tem que acontecer o tempo todo. Quando você falou que o arquiteto ele demora 10, 15 anos para amadurecer, a primeira frase que eu entendi desse momento foi: eu hoje estou defasado 20 anos.
É. Ainda falta, né? Ainda falta o Por quê? amadurecimento. As soluções que eu vou fazer hoje, eu estou respondendo de 20 anos atrás. Mas eu tenho que pensar 20 anos para frente. Tá. O que vai acontecer daqui a 20 anos para eu poder resolver e depois ele funcionar por mais 20 para vir outro, ou eu mesmo tentar resolver aquilo. Se nós não pensarmos dessa forma, a gente sempre vai estar andando 20 anos atrás. Eu queria só fazer um comentário, vários comentários em cima do que vocês falaram, mas um dos principais é exatamente, eu não sei se vocês vão lembrar, que na universidade a gente trabalhava num tempo futuro, sempre, numa hipótese de tempo futuro. Sim. Tá? Tá? Justamente porque o que eu falava sempre, eu quero formar arquitetos para o século XXI e não para o século XX. Vocês formaram ali na virada do 20 para o 21, né? Então, arquitetos que vão chegar à maturidade em 2030, 2040. Né? Era essa cabeça que a gente queria formar, tem uma certa ambição, quase pretensioso, mas se a gente não pensar dessa maneira... Quem é que vai pensar? Quem é que vai pensar? Pois é, e aí a gente entende que, por exemplo, aqui no Brasil a gente viu manifestações, ideias de 1920, corbusianos, se manifestarem e causarem problemas 100 anos depois. Então, acho que é essa a visão que a gente acaba tendo. E é o seguinte, meio que puxando ainda o fio, sobre como a cidade nos molda. Primeiro, a cidade ela é um reflexo da nossa sociedade, tanto que a gente tem no Rio de Janeiro uma cidade que é Casa Grande Senzala, sim, tá certo? Né? E mesmo nos lugares planejados, a gente não tem um mix de pessoas que possam trazer uma questão mais igual. Sempre parece que a pobreza ou o que não é estético, de acordo com o determinado padrão, sempre foi varrido meio para o lado. E a gente continua vendo isso aqui hoje. Tá? E entendemos que não é assim. E que também não é um choque fácil, né? Não é um nó que a gente vai desatar de uma maneira fácil. Só que nós temos que olhar para isso com verdade. Né? E quando a gente pensa em desfavelização, quando a gente pensa em dar choque de cidade nas comunidades, trazer essas pessoas, e também não é só entregando, doando, e sim fazendo que as pessoas consigam e tenham desejo de sair daquele ambiente que a gente sabe. As favelas foram um problema, mas enxergamos hoje em dia como uma potência, inclusive econômica. Mas a partir do momento que você tem prosperidade, você tem que melhorar, porque as favelas têm muitos problemas, principalmente salubridade e domínio de violência. Eu queria só comentar uma questão sobre quando você define que cidade é um corpo vivo. Eu também entendo dessa maneira. Aliás, eu acho que o arquiteto, hoje em dia, ele é muito mais um psicólogo em todas as instâncias. Tá? Eu vou te falar porque de interiores até cidade. Interiores, qualquer escala. Você vai fazer... Se lida com pessoas. Exatamente. Você vai fazer um quarto de bebê, cara, a pessoa está se modificando no estado, está chegando uma vida. Então, mais uma vez, ela está, sabe, tem um momento de felicidade. Agora, existe o contrário também. Faleceu alguém na família e que você quer ou não apagar aquela memória. Então, a gente está falando sempre que o arquiteto, normalmente ele é contratado numa mudança de estado, seja pessoa física, pessoa jurídica, a empresa está crescendo ou está fazendo downsizing, e principalmente a cidade. E eu acho que todas as cidades, sob um aspecto psicanalítico, elas vão ter suas mazelas e seus problemas. Tá? E aí é importante que a gente entenda como um corpo vivo, entenda que a gente não consegue dizer como as pessoas vão viver. E sim que as pessoas dizem como elas vão viver e a gente ajuda. E a gente adequa. É o que eu vou chamar de aikido urbanístico. Né? Você aproveita a energia que já vem, entende essa energia, né? E vou dizer uma coisa. É mais fácil do que as pessoas imaginam, pelo menos metodologicamente, se você criar cenários, porque as pessoas são extremamente previsíveis, principalmente quando agem em grupo. Né? Não foi eu quem disse isso, foi Isaac Asimov, em Fundação. Depois a gente conta até essa história, que é meio nerd isso aí. Né? Eu acho que um adendo aqui, que é para esclarecer algumas coisas. Isso. O Modok falou de desfavelização. Quando a gente fala isso, principalmente para quem não é do meio ou não entende muito, não é acabar com as favelas, tá?
ela é transformar ela de uma forma melhor, adequada, de forma melhor para quem vive ali. Entendeu? A pessoa ter um acesso melhor à casa dela, ter mais segurança, ter acesso a serviços básicos de saúde e água, esgoto e tudo mais. Então é isso, tá? Quando a gente fala desfavelização, não é acabar Não é com a expulsão. favela, não é expulsão. Tá? Só para deixar bem claro e não criar nenhuma situação. Não é. Tá? É importante isso. Então é isso. A gente não quer tirar ninguém da casa dela. A gente quer dar uma qualidade de vida melhor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma das coisas que a gente precisa trabalhar é a segurança jurídica, inclusive nos lugares possíveis, porque existem lugares de risco. Sim. Né? E só queria comentar uma coisa que você falou, que precisa... Não, pelo contrário, é assim mesmo. Quanto mais melhor. É porque a gente está conversando aqui, e se deixar essa conversa provavelmente não acaba. Você fala CTI, né, de um organismo vivo que precisa de um monitoramento constante. Você está falando de cidades inteligentes? Sim, sim. Como? Explica para a gente aí. Muito está até na sua proposta, mas monitoramento das cidades, monitoramento, digamos assim, existe um monitoramento de pessoas que a gente vê em tudo quanto é filme americano. Você tem a câmerazinha, você filma a pessoa, é uma pessoa procurada. Ela passa por uma câmera, apita lá na central e vai lá e prende a pessoa. Todo mundo sabe em que região da cidade a pessoa vai estar. Mas né? é muito mais do que isso. É você monitorar um edifício. Que aí você monitora o edifício, você consegue entender quanto de água ele gasta, quanto de energia ele gasta, né, quanto de lixo ele produz, e a partir desses dados você consegue gerar uma base de apoio que vai suprir essa necessidade. Então, na realidade, você acha, inclusive, que isso poderia ser uma iniciativa municipal de edifícios que pudessem voluntariamente se encaixar nesse... E eu acho que aí o edifício da prefeitura, né, lá no Piranhão, devia ser... Dar o exemplo, eu acho que o edifício público sempre tem que dar o exemplo, e, gente, não dá. Tá certo? As instalações da prefeitura, elas sempre... Eu tenho muitas vezes pena de quem trabalha em algumas instalações, né? Eu já estive lá dentro e já vi o estado de muitas coisas. Tá? Você tem uma ideia, tem um restaurante popular de bom sucesso que fica no antigo Bob's, na Avenida Brasil. Vocês têm uma ideia, gente? No primeiro andar fica o restaurante popular. Beleza. Né? Aquela luta para você manter o restaurante popular. Eu sei porque eu trabalhei na Secretaria de Trabalho e Renda, e que uma das responsabilidades, acredite se quiser, era cuidar dos restaurantes populares. Vai entender, né? Pode tá? À vontade. Não, e aí, olha só, no primeiro andar, a gente tem o restaurante popular que tenta funcionar e serve uma opção de refeições, cheio de, né, pessoal da Avenida Brasil, cracudo pra caramba, e volta. Mas a gente tem que alimentar, e daqui a pouco a gente fala mais sobre morador de rua. No segundo andar, a gente tem uma ocupação da milícia. E no terceiro andar está sendo loteado, estão construindo em cima. E todo mundo sabe, e eu vou dizer uma coisa, o restaurante popular é do município, o edifício é do Estado e a ocupação é da milícia, que, desculpa, faz cocô em cima do restaurante popular e tem vazamento. Então, para mim, isso é a cara do Rio de Janeiro. Tá? É a cara de um Rio de Janeiro que não consegue se fundir cidade e Estado. E a gente vai ver isso refletido em uma opção de coisa e ocupado pelo crime. Então, no mesmo imóvel, nós temos esses três atores interagindo estranhamente de forma pacífica. Estranhamente. E eu vou dizer uma coisa. Quando eu estava na secretaria, eu falei, eu vou lá conversar. Eu sou maluco, não tenho medo das coisas, isso é um problema, tá? Isso é um problema para mim, eu sei que pode ser, mas e não me deixaram ir. Eu falei, vou lá conversar, vou lá falar. Não é possível, sabe? Isso. Ração, né? Não, porque não dá. É o seguinte, qual é a função principal daquele negócio? Eu acho que a função mais nobre naquele momento era o restaurante popular, de servir refeição real alguma coisa, para alimentar as pessoas. Tá? Em vez de eu pegar e aquele imóvel e dizer, não, eu vou fazer aqui um centro de recuperação de pessoas. Né? Eu não estou dizendo aprisionar o morador de rua, eu estou dizendo dar um teto para o morador de rua, um banheiro para o morador de rua, um lugar onde tomar banho e ofertar para pessoas voluntariamente um programa de recuperação. Isso a gente tem que falar de verdade, tá? De recuperação de pessoas. A gente sabe que isso é complicado, a gente entende, mas sabe, não é para
pra milícia ficar fazendo cocô no restaurante popular, entendeu? Sabe? Não funciona isso. Eu fui tá? banca uma vez de uma aluna apresentando TFG. Né? A gente não precisa ir longe para conseguir projetos com esse tipo de nossa. Que ela montou, construiu, né? Aproveitou uns edifícios vazios do centro, que hoje tem milhares, que transformou no centro de... Alguns do estado e do município, tá? Que já estão vazios há muito mais Muitos tempo anos, do exatamente. que pandemia. E que esse era um edifício que era tratado disso, um lugar de moradia transitória para pessoas de rua. Na projeto dela, a qualidade de trans, gays, tudo mais, que vivem nessa marginalidade. Não por uma escolha, né? Por situações de vida. Então, assim, um trabalho de TFG, final de faculdade, já pensado nisso. Não é muito difícil a gente achar pessoas que produzem material de qualidade. Não. Desculpa, não lembro o nome, mas pode me cobrar depois que eu publico e mostro, não tem problema nenhum. Com certeza. Mas a gente não precisa ir longe para conseguir projetos. O que precisa é boa vontade de quem está no poder para fazer isso acontecer. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Né? Como é que um 746 2.0 Murdoch, Sebastião e Pablo, como é que ele vai funcionar? Como é que ele pode funcionar? Digamos que você mora aqui em Realengo, né? Eu adoro Realengo. Você está com um problema numa rua que tem um bueiro aberto, historicamente, aquele bueiro tem um problema. Leva lá um 746, tira uma foto, sobe, georreferenciado, você não precisa nem se acusar. É claro que o lá vai saber lá, vai georreferenciar, e vou dizer uma coisa, você pede para o seu amigo tirar uma foto. E as pessoas começam a documentar, e quem está olhando o painel de controle vê lá. E vai ver a formação de manchas. Então, quanto mais as pessoas se cotizarem, se mobilizarem para resolver de uma forma solidária os problemas, maior prioridade elas terão no atendimento. Isso já existe com o Waze. Isso existe com o Waze, mas é outro negócio. Por que não? Por que não? Entendeu? A gente trazer essas coisas, e ninguém está reinventando a roda aqui, tá certo? O que a gente está querendo ser, na realidade, é inteligente de verdade. Olha só, fala. Em relação às seguranças que você está falando, eu morei muito tempo na Tijuca, então eu recebo muita coisa da Tijuca. Eu recebi essa semana um vídeo de um carro sendo roubado de madrugada, se não me engano, ali, pelo que eu entendi, era Maracanã. Algum ponto da Maracanã, saem dois caras de fuzis, né? E abordam o outro carro e assaltam. O cara, um rapaz, ou uma mulher, não tem voz, mas alguém filma isso da janela e posta. Se você filma isso e bota nesse 746 2.0... Apita lá na central de segurança. Esse carro é abordado mais na frente por algum policial. Entendeu? Então, assim, a resolução do crime fica muito mais fácil e mais rápida. E você a tecla SAP agora. Isso funciona no grupo do condomínio. No grupo do condomínio. No grupo do condomínio, que é uma área mais restrita. É uma área mais restrita, mas é exatamente o que a gente tem que fazer, é isso de uma forma regional. E eu vou contar um segredo para vocês, né? Todo mundo já ouviu falar de mancha criminal. Só que aí quando você vai pesquisar de uma forma um pouco mais profunda, você não tem muito acesso. E eu vou te dizer uma coisa, quando você junta Instituto de Segurança Pública, você junta disco de denúncia e você georreferencia tudo, você sabe aonde são os pontos de crime, você sabe a que horas vai acontecer, em qual linha de ônibus vai acontecer e qual é a frequência. Uma vez que você sabe, eu me pergunto, por que nada é feito para... Tá? Isso é uma coisa séria e essa pergunta eu vou deixar no ar. Se vocês quiserem comentar. Eu tenho só adicionando uma coisa, que eu tenho um problema sério com o termo cidade inteligente. Tá? Porque o termo cidade inteligente, ele vem em cima de um... É cidade-organismo. Eu acho que a tecnologia, ela vem para ela se curar. Eu acho assim... Não. Você cidade sustentável também. Você falou certo. Você falou certo. Mas o que acontece? Por que eu tenho esse problema? Porque a inteligência independe da tecnologia. Sim. Tá? Então, quando você cria mecanismos de entender com manchas, com dados e consegue concatenar todos eles para chegar num resultado, um relatório que seja,
ele vai te dar direcionamento para Um relatório e tempo real. O sujeito ir saber, olha só, tá tendo muito crime ali, eu não vou ali não. É isso. O filme do Batman. É filme do Batman. É isso mesmo. Do sensor, O filme do Batman. Agora vai ter que botar isso no corte lá. vai ter que botar no e explicar por que do filme do É, Batman. entendeu? É o filme do Batman. Então, o que acontece? Hoje tá tudo aí. Agora, isso nunca... Lógico, hoje é muito mais fácil organizar esses dados pela tecnologia. Isso aí. É. Mas sempre foi possível. Sempre foi possível. Mas agora é imediato, Não, pelo amor de exatamente. Deus. Agora é imperativo que isso aconteça. Porque se você tem todos esses dados organizados de forma simples, qualquer gestor público vai poder olhar e falar, você tem que atuar ali. Se eu tenho poder de ação, o que a prefeitura... É que a Fala. cidade inteligente, que a gente fala, ela não é o sinônimo de tecnologia. Cidade inteligente é sinônimo de coleta de dados. Isso aí. E a coleta de dados hoje é mais fácil através da tecnologia. Sim. Entendeu? É isso. É isso que chama de Big Data, Sebastião. Isso. Explica aí, explica aí, tecla SAP. É o que a gente estava falando antes. É um edifício, eu vou saber tudo que é produzido naquele edifício para poder suprir a necessidade. Saber que horas é o maior pico de energia, de gás de energia, saber que horas o lixeiro precisa passar ali, se realmente se o horário que ele passa hoje é o ideal, não sei, né? Mas a gente vai entender isso quando tem esses dados todos coletados. E esses dados, hoje é mais fácil coletar através da tecnologia. Entendeu? Você não precisa de uma pessoa indo lá todo dia, verificando. Você tem uma tecnologia que pode facilitar. Então você concorda que hoje em dia, voltando um pouquinho à história do arquiteto, o arquiteto humanista hoje em dia é um cientista de Big Data. É um gestor de cidades, abre aspas, inteligentes. Eu acho assim, primeiro arquiteto urbanista. Né? Porque a gente lida com o urbano, a gente trabalha com o urbano, isso tem que ser pautado e representado. E não são todos os arquitetos que querem se especializar Não nessa são área, todos. porque é uma área muito árida e eu acho que, sinceramente, em termos mundiais, ela, apesar de não ser nova, ela só agora tem sido compreendida. Sim. E aqui no Brasil não se entende a oportunidade que a gente tem de termos mais arquitetos capacitados com essa especialização de urbanismo e de controle de dados, georreferenciamento e decisões e repertório de decisões inteligentes, que eu vou chamar de caixa de ferramentas, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas não estão habituadas, porque essa profissão oficialmente não existe ainda. Meu sonho é montar Longe um de curso mim disso. querer criar mais burocracia, porque eu acho que Não. uma menor quantidade possível de burocracia no nosso dia a dia. Mas vamos dar um exemplo, de alguma forma. Um aplicativo da prefeitura, que todo mundo que mora no... Tem um exemplo muito interessante nas prefeituras japonesas. Quando você vai se mudar, você tem que ir na prefeitura comunicar que você está morando na rua tal. Eu acho que isso é interessante, tá? Seria o momento de você se registrar, dizer que mora lá e tudo mais, olha, o aplicativo tal, beleza? Para você ser um cidadão daquele município, daquele bairro. Já resolve um monte de problema, porque você já sabe exatamente quem mora lá, ou quem diz que mora lá, beleza. Não, isso ajuda, inclusive, na questão das comunidades, de você ter segurança jurídica numa possível oficialização daquele território, quando possível, tá? Exatamente. Tá? Aí, vamos lá. Se eu moro numa casa de rua, eu tenho uma família de 5 pessoas e moro numa casa de rua, eu não vejo, o que eu vou falar, não vejo para esse cenário. Mas para um edifício residencial que tem um síndico que gerencia normalmente o prédio, qual é a dificuldade, por exemplo, de criar um relatório, um checklist mensal de qual o volume de lixo que ele gera Zero. de tempos em tempos? Zero. Não é muita coisa para se fazer. E aí, o Colurb, toma aqui, esse relatório. Não é só a Colurb que está coletando, porque ela coleta o dado, que é o lixo, né, de uma forma geral, na rua, que às vezes juntam-se vários pontos, lixo de vários prédios, então você não consegue perceber. Podemos transformar isso numa proposta para a nossa vereança? Mas assim, por muito menos a gente consegue fazer isso. Hoje em dia, eu sei que as realidades são muito diferentes, mas você tem muitas entregas de mercado sendo feitas de comunidade. Digital. Não, mas de forma digital, né? O iFood trabalha muito. Então, só com esses dados você já consegue ter uma noção muito boa de geração de resíduos. Você não precisa chegar no abrir os dados, nome, mas sim você ter o volume. Já é uma forma de você conseguir entender
a gente está usando o exemplo do lixo. Mas, tratar o lixo como dado. Um dado que precisa ser registrado. Então, naquela rua, a Colorbe, os moradores juntam determinados pontos de lixo para poder ser de fácil coleta. Beleza. Mas será que aquele lixo é só daquela rua? Tem pessoas que também botam ali para facilitar? Porque isso promove certas situações onde a Colorbe vai ter um trabalho mais localizado, mais personalizado. E aí... E otimizado por consequência, exato, né? Não precisa de um caminhão de lixo maior para a rua tal. Pode botar um caminhão de lixo menor. Aquela rua ali promove lixo a mais do que a outra rua, porque tem restaurante, digamos. Então vamos colocar mais caminhões indo lá. E o horário de funcionamento, né? De onde vai passar para não atrapalhar. Então, assim, isso E assim, tudo que a gente produz é dado. Tudo. Sim. Tudo. No geral, quando eu fiz meu trabalho de TFG, né? Que era uma crítica à cidade. Era uma crítica à The cidade. city is not a tree. Isso. E eu E agora você diz que a cidade é uma árvore. apontei no que eu vi e acertei no que eu não vi, na minha opinião. Sim. Em um determinado ponto. Sim. Onde eu fiz a comparação que a cidade é uma placa-mãe de computador. Yeah. A cidade é uma placa-mãe de computador, literalmente. É. Nós utilizamos ela nesse 2D É. e a gente coloca prédios novos ou tira e tudo Tem a mais. placa, você pode botar a placa ou não. E tem o circuito, tá aí por onde vai, por onde... O Herzberger fala isso, urdidura e trama. Você sabe qual é a diferença desses dois? Deixa eu lembrar. Gente, todo mundo já teve uma avó que fazia bordado. E às vezes ela pegava uma espécie de um template, havia um desenho e ela ia... Nós vamos fazer muito isso. Fazia, né, ia fazendo o desenho, mas sempre com nós diferentes. Então a urdidura é essa base, exatamente a placa-mãe que o Pablo fala. Essa urdidura. E a trama somos nós que fazemos através da legislação urbanística. E com isso a gente sempre vai ter resultados diferentes. O que a gente está querendo aqui colocar é exatamente uma inversão dessa ordem, porque os nossos planos diretores eles têm sido sempre de cima para baixo. Tá? E nós temos sido mecanismos de cumprimento desse plano diretor. Por exemplo, 2011 empurrou a cidade para a Zona Oeste, no meu ver, foi um problema. Tá? A gente já podia ter feito uma cidade mais densa, mais próxima às regiões de transporte, mas foi uma opção de uma mão invisível, vamos dizer assim. Depois, no próximo podcast, a gente vai falar sobre mão invisível no urbano, e que empurrou a cidade para lá. Só que e esse plano diretor, de certa maneira, ele permite uma certa flutuação, mas ele também continua nessa questão. E eu acho que, como o Pablo comentou, e o Sebastião também, a cidade é um organismo vivo e a gente tem que entender e microgerenciar, porque é a única maneira, e regionalmente, é a única maneira que a gente vai poder dar vazão às questões. Mas, em compensação, eu tenho certeza que a gente já tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, Rio de Janeiro parou de crescer. Né? Se parou de crescer, eu posso ter uma intuição muito definida do déficit habitacional. Sim. Se eu tenho um número fechado, por que eu não tenho um planejamento claro para cumprir esse déficit habitacional? Tá certo? Um planejamento claro e detalhado, que eu posso chamar as universidades, né? O FRJ, o UVA, Santa Úrsula, a PUC, o Uniswan, sabe? Todas são bem-vindas. Entendeu? A gente pode fazer muito mais, só que a gente fica esperando o nosso pai, prefeito, governador, presidente resolver o problema pela gente. De cima para baixo. Tá certo? De cima para baixo. Então, uma das minhas lutas é exatamente isso. Da Câmara de Vereadores empurrar determinadas coisas de baixo para cima, pressionar. Tá certo? Esse é o nosso papel como representante do povo, do governo. Só para fazer 2 comentários aqui. Eu acho que ele não pode até nem avançar demais, porque a conversa que não acaba. Né? A conversa não acaba. Pode gravar mais uns 6 programas. Sim. Esqueci o que eu ia falar. Não. 50 anos em 5, como se eu... mais uma vez, é a cultura da virada do brasileiro, sabe? E eu acho que certas pautas, segurança pública, sustentabilidade, prosperidade, oportunidade de emprego, elas são suprapartidárias e estão acima de qualquer viés, entendeu? Sim. Eu não me privaria, inclusive convido a
né? Vereadores, que eu sou centro-direita, vereadores do campo adversário, né? Nesse momento adversário, de sentar comigo aqui, porque eu acho que a gente tem que conversar algumas coisas. E a cidade é uma só, exatamente. E talvez, muito provavelmente, a gente quer chegar no mesmo lugar. O que a gente pode divergir é o caminho que a gente vai seguir. Só que existem algumas coisas que nós temos que nos juntar, sabe? E assinarmos um pacto em prol do cidadão, porque eu não quero poder, sabe? Eu quero ajudar as pessoas de uma forma verdadeira, sabe? Eu podia, com 60 anos de idade, começar a preparar minha aposentadoria e pescar e cuidar dos meus 7 cachorros. Não é isso que eu quero fazer. Pelo contrário, eu quero deixar um legado principalmente de exemplo, né, para as pessoas, e você principalmente que tem cabelo branco, entender que você está chegando no seu auge de contribuição, tá? Que vai dar entre os 60 e 75 anos. Então, você que está pensando em casa, no sofá, em se aposentar, olha para dentro de você e vê o quanto você tem a contribuir. Sabe? A hora é essa. A hora é agora. Isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Imagina se a gente ganha, eu acho que a gente vai ganhar uma cadeira para a gente poder expor o que a gente pensa. Cara, e na realidade vai ser talvez o mandato mais colaborativo ever, né? Por exemplo, obviamente Pablo, Sebastião, se assim desejarem, vão estar dentro do... né? Fazer essa coverança comigo e outras pessoas. Tá? Então, vamos nos comprometer a semanalmente abrir uma reunião com as pessoas, tá? Uma reunião popular com as pessoas, para justamente ter esse feedback, uma reunião de alinhamento, arranjo e ouvir questões, porque a gente pode mais do que vocês imaginam, muito mais. Uma coisa que nós estávamos falando antes do início da gravação, né? É que a leitura que eu tenho é que as pessoas não conseguem entender a cidade onde elas vivem. Uhum. Elas não conseguem perceber que uma calçada bem feita pode promover uma qualidade de vida dentro de casa, no dia a dia. Uhum. Né? E, então ela não liga muito para a calçada, ela não liga muito para a rua, ela não liga muito para a praça. Mas é assim mesmo. Mas ninguém faz nada. A partir do momento que você promove esse tipo de mudança local na sua casa, na sua rua, ela reverbera em toda a cidade. Então, as pessoas elas precisam prestar atenção e perceber o quanto é importante a discussão para vereadora, a discussão para prefeitura, nesse momento, que ela vai reverberar nos próximos 4 anos, depois nos próximos 8 anos, e aí a cidade, em algum momento, daqui a 30 anos, vai falar assim: nossa, o Rio de Janeiro mudou, né? Tá bem melhor hoje em dia. Por quê? Com esse horizonte de 20, 30 anos. Só que a gente tem que começar agora. Exatamente. Agora, primeiro passo é agora. Eu vou fazer um apelo puxando... Tecla SAP de novo? Não. Só um complemento agora. Um apelo puxando a sardinha um pouco para a profissão que a gente exerce. Uhum. A cidade ela precisa ser gerida. Não digo nem em relação, não necessariamente em relação a quem está no primeiro ponto de poder ali, mas ela tem que ser comandada, gerida e controlada por urbanistas. Tá? Isso é necessário, porque é quem entende a cidade. Não é médico, não é advogado, não é TI, não é urbanista. É a área em que nos compete trabalhar. Então, para uma cidade melhor, é necessário ter urbanistas no controle da situação, no estudo, no mapeamento dos problemas, entendeu? E aí sim distribuir as tarefas, os poderes, as execuções que têm que ser distribuídas. Acho que eu sou eu acho que até uma puxando sardinha para o nosso lado, mas sim, é necessário. Eu já acho, eu concordo com você, mas eu acho que eu faço um pequeno ajuste. Eu acho que o executivo, independente de quem ganhe, tá? Prefeito, governador, presidente, independente de quem ganhe, ele precisa entender que um corpo técnico que vai ajudar a dar substância para ele, para tomar decisões, tenha arquitetos. Porque na parte de cidades é essencial que isso aconteça. Não pode ser apenas não estou querendo diminuir, mas apenas um profissional que é de outra área, que gosta muito da cidade onde mora, ou do município, Acho que não entende como funciona. mas que não entende como funciona. Porque o que acontece? O pensamento arquitetônico ele é diferenciado, porque eu vou fazer um exemplo com lavar louça.
Eu lavo, a partir do momento que eu descobri que eu era arquiteto, foi quando eu tava toda a louça na bancada e eu organizei a louça. Você Para também? depois lavar. Você também? Lógico. Não dá pra sair lavando, né? Não dá pra sair lavando. Pois é, é das coisas que mais areja a cabeça é lavar a louça. A Luciana não entende, né, Luciana? Os talheres têm que ficar juntos, os pratos, as panelas, E você tem tempos e movimentos. para cada tipo de item. E todo dia é um problema diferente. Exato! Isso é arquitetura. Entendeu? Maravilha. Então, a partir do momento que nós separamos a Até louça. também é dono de casa. Nós separamos a louça e tratamos cada situação de forma diferente, nós conseguimos lavar os itens, os problemas, da melhor forma possível. Porque a gente tem um processo mental, intelectual para abordar o problema. Eu acho que é isso que é importante. Não é desorganizado, porque quando você faz de uma forma desorganizada, pode gerar problemas. Você pode deixar um talher sujo junto na gaveta do limpo e por aí vai. Então, você precisa ter essa ação local para poder agir de forma geral. Não. É perfeito. Gente, eu vou começar a me despedir agora e eu vou pedir a vocês que já coloquem os temas. E qualquer dúvida ou até mesmo qualquer crítica, porque esse foi o capítulo número 1 do podcast, que eu não sei qual é o nome. Ainda não tem nome. Não tem nome, talvez. Digam aí seu nome. Exatamente. Sugiram aí o nome. E nas próximas, já na próxima, vamos falar ainda mais sobre segurança pública e vamos falar sobre mobilidade urbana e uma porção de ideias que a gente tem juntado. E a gente tem muita conversa para ter com as pessoas. Eu Tá? digo até mais, assim. Principalmente quem já acompanha o Murdoch, ele tem diversos temas para a cidade, diversos. Sugiram, né? Deem uma olhada, sugiram o que vocês querem escutar. A gente pode fazer um top list aí e seguindo esse pedido de vocês. Exatamente. E responder sobre qualquer coisa. É claro que aquela coisa lá do Xvideos que você gosta de ver aí, a gente não vai comentar. Não é. Mas fora isso, a gente pode falar, inclusive coisas que as pessoas não imaginam, que é saúde e arquitetura, saúde e urbanismo, né? Qualidade de vida e urbanismo, tem tanta coisa. Quem tiver interesse de debater ou falar, entre em contato, pode ser comigo, com o Pablo ou com o próprio Murdoch. Eu vou deixar um QR Code já que é aqui para a gente, com um link número. trigo, e aí- Um número. Tem o próprio Celular de campanha. do Murdoch, tem o meu, que é o Sebastião Guedes Arquiteto. O do Pablo, qual é, Pablo? PAB Arquitetura. PAB Arquitetura. Que a gente pode receber vocês, a gente pode conversar, marcar locais onde aconteçam esses debates, essas apresentações. Para a gente realmente colocar em prática o que a gente falou aqui, deixar mais próximo de vocês a quem pode realmente comandar ou fazer as coisas melhor. E ouvir, né? E principalmente ouvir. Eu acho que Desculpa, mas eu acho que... Não, mas eu acho é importantíssimo. Na realidade, eu queria deixar claro, para finalizar, a pré-candidatura é do Carlos Murdoch, do professor Murdoch, só que a candidatura, na realidade, é de todos nós, tá certo? E muita coisa para a gente falar. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez essa presença. E, cara, se deixar, a conversa não acaba. Eu sei que todo mundo tem compromisso, então é isso, gente. E, Luciano, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Tá Lu. bom? Obrigado pelo café.